Fala galera, estamos no ar com o primeiro episódio do DecolaCast de 2025 e eu tô nessa skin nova. Não sei se você reparou, mas barba mais baixa, harmonizada, agora é outro nível, né, Marcelão? Tem que investir. E para começar o ano com o pé direito, como eu sempre me comprometo com vocês, a gente sempre trazer convidados de mais alto nível para agregar com conhecimento, para agregar com negócio, e hoje não vai ser diferente e a gente não vai começar o ano com o pé esquerdo. Então, o nosso convidado de hoje, eu conheci ele simplesmente num reconhecimento internacional em Buenos Aires, tomando um belo vinho lá no Porto Madeiro, por saudade daquele resenha. Ele é empresário há mais de 26 anos, ele é franqueado da Prudential hoje há 4 anos já, ele já é um dos melhores do Brasil desde que ele entrou, e esse ano aí estamos brigando para estar entre os melhores do mundo, torço muito para você. Com vocês, especialista em seguro de vida, sucessão patrimonial e empresarial, Marcelo Presotti, seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, Léo, obrigado. Pô, cara, eu sempre que eu consigo participar de algum podcast, quem me convida, eu acabo sempre vindo de... Para mim, eu acho que é uma honra te conhecer, a gente já teve uma conexão legal, a gente sabendo um pouquinho do que é cada um, o Sidão tinha me falado algumas coisas de você, tipo, não é legal a gente entender, e o que a gente puder sempre compartilhar com as pessoas, eu acho que a gente poder agregar, eu acho que é o melhor caminho possível, né? Crescer todo mundo junto, eu acho que é o melhor possível. Cara, e o trabalho que você faz hoje, no que você se especializou, eu até vim pra cá ouvindo o podcast do Flávio Augusto, Primo Rico e tal, e do Perini, eles falando assim, uma coisa é você criar patrimônio, outra coisa é você manter e perpetuar esse patrimônio, que é o mais difícil. E o trabalho que você faz hoje, ele é literalmente para isso, para ajudar as pessoas, as famílias, os empresários a perpetuar e manter o patrimônio dele. Mas antes de tudo, mano, eu sempre gosto dessa pergunta, eu tô muito curioso de fazer para você. Mano, o que você queria ser quando você era pequeno? Cara, eu vim de uma família, assim, teoricamente, meu pai sempre foi muito inteligente, passou em primeiro lugar na USP, então eu já sempre teve esse espelho do meu pai tocava piano, acordeon, então eu sempre tive essa perspectiva, e meu pai, na carreira dele, ele acabou tendo um golpe, na carreira que ele era retirado de dentro da Luiz de Queiroz, ele foi retirado direto para ser um gerente do Chase Manhattan. Caraca, brother. Que hoje em dia quem é o dono é o Morgan Chase, né? Então, eu já tive isso aí, imagina. Então, você cresce com seu pai sempre sendo exemplo. Quando ele saiu, ele foi para umas empresas, essas empresas não deram muito bem, meu pai financeiramente não estava bem na época. A gente rodou, nasci em São Paulo, logo pequeno fui para Ribeirão Preto, depois mudei para Santa Bárbara do Oeste, onde meus avós moravam, depois a gente foi para Ribeirão Pires, onde eu morei antes de casar, hoje em dia eu resido em Santo André. Riberlondres? Riberlondres, lá é bem legal. Tem quatro... Eu tenho um brother que mora lá da minha unidade, o Feijão. As quatro estações do ano no mesmo dia lá. Adoro o pessoal de lá. Ontem eu tava lá com meus amigos hoje em dia, porque cresci lá, na verdade. Então, assim, meu pai não tinha condição financeira muito de manter a gente. Pô, meu pai perdeu uma casa na parte financeira. Caramba, eu fiz engenharia em 98, eu tenho 44 anos hoje. Em 98 eu fiz engenharia, meu pai conseguiu pagar só o primeiro ano. Aí eu fiz 3 semestres, meu pai não pagou o último semestre. Então, poxa, eu nunca estudei para ir para a prova, eu sempre tive muita facilidade com cálculo. Então eu tive esse negócio, sabe, de, poxa, querer e não tive que sair da faculdade. Eu era músico, imagina, cara, uma música você ganhava nada. Minha mãe, coitada, ela trazia um pouquinho de dinheiro pra gente. Minha mãe é professora, tipo, não passei necessidade, tá? Pelo amor de Deus, não quero transmitir isso, não, pelo amor de Deus, fui muito bem criado. Mas eu via todos meus amigos com grana, né? Poxa, você via todo mundo com um patamar maior. Então, poxa, eu queria ser alguém. Realmente ser alguém. Quando nisso meu tio me chamou para trabalhar, meu tio tinha uma loja de carros, ele chamou alguns caras para montar, a gente chamava de mesa de veículo zero. Aí nisso ele me chamou, ele falou, você não quer trabalhar? Eu falei, quero, molecão, 17 anos, vou trabalhar nisso daí. E eu percebi que tinha oportunidade de ganhar dinheiro. Meu tio sempre foi um exemplo financeiro para mim, meu tio, graças a Deus, ele sempre foi muito bem financeiramente. A hora que ele me estendeu a mão para trabalhar com isso, eu falei, cara, preciso abraçar. Então nisso a gente tinha uma mesa de negociações, imagina que era tudo por telefone, vendia carro 0 km pro Brasil inteiro. Então, naquela época, você passava fax. Eu chegava lá, os caras falavam, passa fax para toda essa lista aqui. Você ficava sinal de fax, passava sinal de fax. Até que eu sentei na mesa para vender e comecei a me destacar nisso. Aprender, os caras eram muito, assim, muito fortes de venda. Eles eram muito agressivos em venda. Então, eu comecei a me espelhar neles. Aí, nisso, fiquei 2 anos com eles, de vendas da mesa. A gente chamava de mesa, né? Tinham 8, 10 vendedores. Eu sempre me destacava entre os melhores e mais grana. Então, assim, pô, a hora que eu entrei no negócio, pra quem não tinha nada, ganhei meu primeiro mês, ganhei 2 mil e poucos reais. No segundo, 5 e pouco. No terceiro, já foi pra 9. Pô, isso a gente tá falando de dinheiro, cara. Se eu tô com 44, a gente tá falando pelo menos mais de 20 anos, 25 anos atrás. Era dinheiro demais, cara, pra um moleque novo. E fora que você teve uma base, se você parar pra pensar. É muito louco como você vê a vida, né?
olha a base que você teve pro que você faz hoje, você já estava sendo preparado. Já parou pra pensar nisso? Cara, várias coisas, na verdade, a minha história de vida faz... Quando você para pra pensar isso aí mesmo, você acaba entendendo por que você faz o que você faz. Seu pai um executivo com QI acima da média. Sua mãe professora. E aí você vai trabalhar numa área comercial com seu tio que era próspero porque era empresário e foi aprender a vender. Cara, porque assim, você fala, o que você queria ser? Eu via que empresário, eu tenho uma palestra que eu falo, cara, meu sonho era ser empresário, que eu achava que todo empresário era rico. Até me tornar um empresário. Pra saber a dor de cabeça que é na verdade. Que hoje ser empresário no Brasil é saber até que dia do mês você ganha seu dinheiro pra pagar as contas. Então, teoricamente, a gente paga a conta até dia 20, 22 pra sobrar um dinheiro pra reserva financeira. Quando não paga, no último ou não. Então, empresário, a gente vive de altos e baixos. E eu performei nessa trajetória dessa carreira até meus 39 anos, quando surgiu a oportunidade de vir na Prudential. A princípio, quando surgiu a ideia, eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Vender seguro de vida, né? O Brasil tem essa cultura, né? Seguro de vida, essa troca de favores, tudo. Mas quando eu era novo, eu pensava nisso, que ia ser tudo legal. A hora que eu vi o que era ser mesmo a dor de cabeça, acordar de madrugada, eu falava, cara, meu Deus do céu. Será que vai dar? Será que não vai dar? No final, isso é muito louco, porque hoje em dia, hoje tá na moda ser empresário. Hoje fala-se muito. Eu não tenho a sua experiência nem a sua idade. Até eu fazer minha faculdade, eu comecei a faculdade, eu terminei a faculdade em 2012 de administração. Cara, o empresário, ele era até mal visto. Ele era visto como um bandido, sonegador de imposto, o cara que fraudava, o cara que ganhava dinheiro de forma ilícita. Quando eu lembro muito claramente de ir na faculdade o que era legal. Trabalhar numa grande multinacional, passar por um processo de um programa de trainee e ser um executivo. Ficou bonito ser empresário agora. Que loucura. É que, na verdade, aqui no Brasil a gente tem muita oportunidade de ganhar dinheiro, né? Mas, infelizmente, a carga tributária é muito alta, né? Então é difícil a gente trabalhar dentro do conforme, recolhendo tudo que é imposto, né? Eu não fiquei mais no carro, porque infelizmente se você recolher, carro dá dinheiro, mentira. Se você pagar todos os tributos, não dá dinheiro. O seu custo de operação é muito alto. Isso que eu ia te perguntar, cara, quais são os maiores desafios de trabalhar com carro? Pergunta de quem não sabe mesmo, porque de um lado você vê muito cara ganhando muito dinheiro comprando e vendendo carro, você tem lá Tecar, você tem um cara da Consulting lá, você tem um Paito e tal. E aí você tem também uma grande massa de cara que tem a agência da esquina, que também são segmentos completamente diferentes do cara que trabalha com premium. Não é por exatamente, dia a parece dia. Que é outro negócio. Exato. É como você pega um Paito, um Tecar, esses caras eles acabam pagando imposto porque eles estão expostos. Se eles não pagarem imposto, cara, a primeira coisa que vai lá, a Secretaria de Fazenda vai pegar, a Secretaria de Fazenda não, perdão, a Fazendária vem e pega esses caras, entendeu? Então eles têm que pagar mesmo, então eles colocam isso no custo da operação. Então, só que quem que paga esse preço, na verdade? Quem vende o carro para eles. Porque o cara fala, cara, eu preciso emitir nota, esse carro vai vender por 1.200.000. Quanto que custa de imposto? Então, na hora de comprar, o segredo de qualquer loja de carro, que você pensa nesse comércio, é quanto você compra o carro. Porque a venda é meio nivelada. Marcelo, que nem ouvi esses dias, tabela FIP é quanto vale o carro? Não, é uma média criada para consumo, mas se você acha que um carro que tem 10 mil quilômetros, o outro tem 90, os dois valem FIP? Às vezes o de 90 pode valer FIP e o que tem 10 vale mais que FIP. Ou ao contrário, né? O de 10 vale FIP e o que tem mais rodagem menos. Então, é uma lei da oferta e da procura. Aí, quando você trabalha com carro premium, é bem diferente a análise disso. Mas a grande maioria, cara, o cara vive a margem é muito baixa. Quando você pensa em ICMS, de se pagar em cima de uma nota de carro, se você for fazer mesmo na ponta do lápis, não faz sentido você ter uma loja. Poxa, mas o que mais tem é a loja de carro. Porque acaba sempre, a gente tem que dar um jeitinho, né? Hoje no Brasil, a gente tem esse sócio chamado Estado, que infelizmente ele consome muito no nosso negócio, né? A gente, invisivelmente, a gente tem um sócio. O posicionamento desses caras você acha que também pega, Marcelo? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você for comprar um carro numa agência de bairro, cara, você tem a impressão que o cara, eu já comprei carro em agência assim, parece que o cara tá querendo te enganar o tempo inteiro. Tem essa cultura também. É o tempo inteiro. E se você vai, por exemplo, se a gente foi evoluindo na vida, foi evoluindo na carreira e tal, aí o último carro eu comprei numa agência de luxo, carro blindado. Cara, é outra coisa, você se sente até mais confortável para comprar. Você acha que isso impacta também? Impacta, mas é porque a gente tem que entender que são coisas diferentes. Por mais que seja, repetindo, por mais que seja carros, são mercados totalmente diferentes. Para público desse tipo de carro que você comprou, você quer esse atendimento. Você quer esse tipo de atendimento. Então não adianta você trabalhar com carro de luxo atendendo daquela forma. E ao mesmo tempo, se for nessa de bairro você tratar com tudo isso, o cara nem entra na sua loja. Se a gente ficar desse jeito, quantas vezes você já não ouviu? Pra que você tá vestido assim? Por que você veio vestido assim? Porque acaba criando uma repulsa. Então, às vezes, culturalmente, ele acha que ele tem que atender aquilo. E chega alguém que quer ser tratado melhor, ele não consegue discernir isso. Hoje, o lidar com pessoas é a dificuldade de todo o negócio, tudo assim, tanto de colaboradores quanto seus próprios clientes, é uma análise real de lidar com pessoas. Então, no carro,
existe isso mesmo a crença, né, cara, tá aqui o carro, o meio de transporte, que os carros mais baratos são, você compra o que é um meio de transporte para você, é tratado, você tá aqui, o que eu tenho é isso, você quer, não quer, tchau, beleza? O de alto padrão já não pode ter esse tratamento. Você espera Porque, mais, né? exatamente. Quanto, na minha época, eu não sei, mas, poxa, até aquela época, eu nunca esqueci, um amigo meu foi trabalhar no Tocantins com carro, falou que chegou um cara, um indígena, que era, não sei se era o pajé, se era o que era, um cacique, chegou lá, eu quero um carro. Ele chegou com uma mala de dinheiro, comprou aquele carro. A hora que vem, parece que todos os outros queriam um carro igual dele, porque era uma representação. Falou que uma vez ele estava atendendo também, chegou um cara de tudo meio mal vestido. O vendedor não deu atenção. Uma mulher foi e deu uma puta atenção. A hora que chegou, ele voltou pra casa, pegou uma mala de dinheiro e pôs em cima da mesa. Aí é uma brincadeira até que tem. Como você sabe quem você está atendendo? Será que você não tem que tratar todo mundo da mesma forma? Então tem sim isso criado no mercado. O carro é uma coisa meio que... É um mercado meio estranho, assim, para você... Não consegue pontuar o que dá certo, o que não dá mais. Tende a ser melhor quem tem o melhor tratamento. Né? E, cara, como é que você veio parar no mercado, no mundo do seguro de vida? Que essa história... Isso tudo, gente, geralmente eu conheço que eu trago aqui. O Marcelo não, a gente só tomou vinho, comeu carne e comemorou. De fato, conhecer a história dele tá sendo ao vivo hoje. Cara, como que você foi parar nesse mercado de seguro de vida? Eu trabalhei com carro desde os meus 17, como eu falei, até meus 39 anos. Eu tive alguns percalços, alguns problemas de, puxa, pus dinheiro numa loja, que a loja quebrou, me levou um pedaço do meu patrimônio. Fiquei meio desestabilizado nesse momento financeiramente e eu tava meio chocado, sabe, com o mercado. E eu tinha muita proximidade, tem alguns compadres meus que a gente tem amizade. O meu B é o Thiago Fronteira. A gente já treinava junto, já tinha uma amizade. Só que como eu ganhava bem, ele não tinha muita proximidade achando que eu ia aceitar isso. Então ele nunca achou que eu ia aceitar trabalhar. Aí nisso meu compadre, que é o meu cabeleireiro, que é meu irmão, aí ele falou pra mim, ele também, Fronteira também corta cabelo lá, daí ele falou, você não sabe ninguém pra me recomendar? Daí ele falou, por que você não chama o Presotti? Ele falou, como assim chama o Presotti? Ele não vai aceitar nunca. Ele falou, conversa com ele. Porque é um cara que eu já tinha tratado minhas dores com eles. A gente tinha muita conversa de empresários. Empresários, normalmente, se você acaba... Você não tem muito amigo, né? A gente não tem esse grupo de discussões, assim. Recentemente eu faço um curso só com empresários, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque as dores são as mesmas, não importa o ramo. Daí, nesse momento, o Thiago me ligou. E o Thiago, a vida de um life planner até então, ele tinha acabado de virar B, acho que ele era B, um B procura pessoas que querem comprar uma franquia da Prudential e trabalhar com seguros. Ele nunca achou que ia falar. E eu ligava pra ele, a correria, ele nunca me atendia. Porque eu ligava pra falar besteira, dar risada. Ele me atendia, que ele estava trabalhando. E pra mim, eu achava um cúmulo isso. Ele andava todo almofadinha. Eu falava, pra que você anda desse jeito? Imagina, eu andava de calça jeans e camiseta branca. Esse era meu uniforme. Calça jeans e camiseta branca todo dia. Eu ficava no meu escritório, não atendia público no meu negócio. Aí ele me chamou pra conversar, ele me ofereceu, a hora que ele falou os números, eu falei, cara, interessante, mas poxa, seguro de vida? Porque a gente tem uma batalha no Brasil que seguro de vida é mal visto. Totalmente. E eu falo que quem comercializa seguro de vida hoje, comercializa tanto de uma forma banal, né? Eu digo que o gerente do banco, ele é forçado a enfiar goela abaixo o produto seguro de vida. Então quando a gente fala, cara, eu trabalho com seguro de vida, o cara fala, ai, coitado. Ele já te associa a tudo que é ruim, ele fala, não quero falar a despreparo, a... Exatamente. Venda porque casada. culturalmente, o gerente de banco enfia a goela abaixo. Se você falar pra mim que um seguro de banco é maravilhoso, me manda a sua apólice, que é o seu contrato, eu te pontuo. Por que é ruim mesmo? Você entendeu? Porque quem comercializou com você não sabe te mostrar, você não sabe nem suas necessidades. Aí você entende como custo. Eu, como empresário, se gerente me ligava, eu falava, pelo amor de Deus, gente, não me liga pra fazer mais isso aí, não. Eu tenho dinheiro, não preciso de nada de vocês. Então, por eu ter essa repulsa, a hora que me mostraram, eu falei, cara, mas é muito mais inteligente do que eu pensava. Eu sou formado em administração financeira, depois que eu tive meu negócio, meu pai me incentivou, falou, cara, vai estudar, porque você precisa entender do seu negócio. Então, como eu sempre gostei de números, sempre muita facilidade, contabilidade, essa parte, assim, tudo. Como que teria fluxo de caixa, porque eu tinha que entender meu negócio. Né? Meu pai era da época fazia planilha para mim, gráfico à mão, meu pai sempre adorou essas coisas, mas eu nunca pedi, ele sempre me mostrava, então esse contato eu sempre tive muito forte. Minha faculdade, então, foi também muito fácil, porque eu já tinha meu pai em casa me ensinando todo dia. Aí, quando o Thiago sentou para conversar, falou o que era o produto, me explicou. Minto, antes disso, uns 3 meses antes, um amigo nosso também tinha entrado, o Júnior tinha entrado na Prudential. Ele falou, quero conversar com você. Eu falei, acho que precisava de um negócio desse daí. E eles foram em casa. Eu brinco, acho que foi o cara mais fácil para vender seguro, que eu fiz a minha atual esposa, né, fazer na hora também. Falei, faz um aí que você precisa, você é dentista, você precisa. Eu vendi ela não entendendo nada assim. Não, eu falei, faz isso daí, você é louca? Faz um para mim, assim, assado. É lógico, você começa com um seguro menor, também essa percepção a gente não tem muito de... A gente acostuma não olhar muito pro lado quem tem os problemas. Aí, como eu já era cliente e eu gostei como produto, aí ele falou, aí o Júnior me falava, cara, você devia conversar com o Thiago, acho que é pra você. Eu falei, Júnior, cara, eu acordo, meu escritório é do lado da minha casa, tipo, minha vida é confortável, o que você quer me encher o saco? Isso aqui é engraçado, você tá contando isso, desculpa te cortar,
Mas às vezes a gente perde muita oportunidade por deixar de conversar com as pessoas e ouvir. É muito louco. É porque Você tá fechado ali naquele seu na verdade, casulo, a gente naquele acaba mundo. entendendo. Eu digo muito isso daí. A gente acha que a gente só sabe fazer o que a gente faz. Eu mudei meu mindset, na verdade, também tem um amigo meu irmão, o João Favato. Putz, meu irmão toca instrumento, ele era gerente de grandes lojas, então imagina, eu ia lá consumir os instrumentos. Eu virei muito amigo dele. Aí eu também era um cara que eu trocava muito conversa com ele. Eu nunca vou esquecer. Ele falou, Marcelo, e eu fui banda de. O Roberto Chiniachi, que não conhece, um grande Palestrante, um dos maiores do Brasil. fantástico. E eu já fui banda dele, porque toda palestra dele, quem já foi, repara que ele volta tocando. E o João, eu brinco com ele, essa aqui é pra João, pra você, tá, João? Ele colava a nota de mim, eu tenho muita facilidade de tirar música, ele ficava olhando o braço da minha guitarra. Então ele me chamava pra fazer alguns eventos, quando o Roberto chamava. Aí nisso teve uma oportunidade de participar de uma das palestras do Roberto. Eu lembro que eram 4 dias. Aí o João falou, o Roberto me deu alguns VIPs, eu falei de você, ele falou pra te convidar. E era uma área premium lá na frente, acho que na época custavam 5, 6 mil reais. Puta, eu não pagaria por isso, não tinha conhecimento. Né? Hoje eu pagaria até um triplo do valor. Aí, quando ele começou a falar sobre palestra, sobre vendas, eu falei, mas que é isso? Palestrante, João. Ele falou, cara, tudo na vida é uma palestra, tudo na vida é uma venda. Ouvi o que eu tô falando. Cara, esse foi o divisor de águas, na verdade, mental meu. Que daí nisso eu comecei a consumir alguns livros do Roberto. Aí tá lá aquele, o sucesso é ser feliz. Putz, se você não leu, leia, gente. Porque assim, a gente tem ideia que eu tenho dinheiro, eu ganhava dinheiro, eu tenho sucesso. Não é bem assim. Aí você começa a mensurar, fala, cara, será que é isso mesmo? Isso é muito louco o que você fala, porque grande parte do meu trabalho hoje é entrevistar pessoas. Então, às vezes você vai conversar com um big executivo, que tem um salário muito acima da média. Tô falando de cara que ganha 30, 40, 50 mil, que comparado com o resto do Brasil, é muito acima. Mas às vezes você vai conversar com esse cara e fala assim, cara, você tem autonomia pra tomar uma decisão no seu trabalho? Não tenho. Você tem autonomia pra decidir quando você quer sair de férias? Por exemplo, todo mês de julho no Brasil, se você quiser, é o verão europeu. E aí? Você quer ir? Puta, não consigo. Eu só consigo tirar em dezembro. Puta, dezembro é fechamento da empresa, contábil, você não consegue. Então tem muito cara que não tem isso, por ele não tem tempo. Putz, eu quero pegar uma tarde pra levar minha filha na escola, buscar ela na escola. Putz, não consegue. Claro, esse conceito de felicidade e qualidade de vida é muito diferente pra cada pessoa, mas é importante você saber qual que é o seu e se o seu trabalho vai te proporcionar isso, né? É, porque é uma coisa que a gente tem, assim, e eu tinha muito claro que eu ia morrer vendendo carro. E que não necessariamente é ter dinheiro, tá? Sim. É, mas na minha cabeça era, porque eu sabia, eu tinha sucesso naquilo que eu fazia, tanto que quando eu saí, meus amigos falaram, você é louco, cara. Eu sempre fui referência no Brasil também, eu vendia muito carro, assim, eu conseguia ter uma performance legal, como eu te falei, tinha representação de grupo Itavema, de Volkswagen. Então, assim, eu era muito conhecido a nível Brasil. A hora que eu larguei a minha profissão, muita gente falou, você é maluco, cara, pra vender seguro de vida, que você é louco. Eu falei, calma, cara. Tá precisando de dinheiro? Eu te empresto dinheiro, né? Falaram, brincaram, você brinca, né? Vendedor de carro, que não conhece, como a gente falou, os maiores brincalhões, que são muitos amigos. Não consigo converter muito, que tem um pouco de... Os caras não conseguem entender um pouquinho que dinheiro da loja deles é deles. Mas aí você, realmente, a hora que eu mudei a fibra, mudei o lado, assim, lógico que no começo a gente, aqui dentro, quem tá na Prudential sabe que é assim, quem tá querendo entrar, cara, querer trabalhar. Eu ganho muito bem, é bem remunerado. Você tem, sim, as nossas premiações, que a gente sempre busca, né? Que eu acho que é as mini metas, para criar sua meta anual. Quem tá nas premiações é porque tá performando bem até financeiramente. Mas até essa virada, até então, aí foi que eu caí no mundo. Falei, poxa, eu tô na Prudential. Legal, vamos trabalhar. Caraca, velho. E isso que você falou é muito importante porque nós não somos o nosso currículo. Eu sou um contador que atua na área comercial, é a mesma coisa. Eu tinha acabado de receber uma proposta de expatriação, Londres ou Alemanha, ficar 5 anos, para depois voltar e ser sócio dessa empresa de auditoria que eu trabalhava, que era PwC. Sim. A mesma coisa. Você é louco, o que você tá fazendo? Você vai rasgar o seu currículo, você vai ser vendedor de seguro de vida. Tipo assim, pessoas próximas, amigos. Mas é que nunca, é o que você disse, as pessoas não estão aptas a ouvir coisas novas. É desconfortável, né? Você sai da sua zona de conforto, Totalmente. Né? Então, mas aí que tá, eu brinco, graças a Deus. Se não tivesse isso, eu sempre fiz o que era mais difícil. Porque eu sempre percebi que o mais difícil era mais... Você era mais valorizado. Então, poxa, desde novo, eu gostava de matemática porque ninguém gostava de matemática. Então, hoje eu sempre fui apaixonado. Minha melhor amiga é uma HP do DC. Então, assim... Fui músico porque eu via que ninguém queria ser músico. Eu via meu pai tocando, ninguém tocava. Uhum. Então eu cresci com meu pai, falei, caramba, que legal. Daí nisso, com 12 anos, comecei a estudar guitarra. Então assim, tudo foi na minha vida, foi nesse jeito. A hora que eu percebi, e vamos falar a verdade, eu acho que é dedicação, né? O relógio dá 2 voltas para todo mundo. O quão você se dedica, é quanto você vai ter. Foda. Então é ser igual a ser a vida inteira. Cara, o que você falou para mim faz todo sentido, assim. O sucesso é ser feliz. Cara, eu tava muito bem na empresa. Só que você fala assim, você é apaixonado pelo que você fazia? Mano, não, era... Eu
pro Léo, eu achava chato. Ficar revisando relatório, Excel, DF, contabilidade, eu sempre fui de cara de gente, de pessoa. E, pô, qual que é o nosso sucesso hoje? É pagar um benefício. É o impacto que você vai causar na vida daquela pessoa, daquela família, não tem comparação. O dinheiro é só uma mera consequência. Claro, não é uma ONG, tá, gente? Trabalho por dinheiro, adoro dinheiro. Talvez do meu escritório seja o que mais goste. Mas tem uma contrapartida. E aí vai uma pergunta profunda mesmo pra te fazer refletir. Por que trabalhar com seguro de vida? O que fez você falar assim, cara, você foi mais... Você me parece um cara meio lógico pra tomar decisão. Sim. Você foi mais pelo lado Razão total. negócio, dinheiro, rentabilidade, receita, recorrência, mercado... Ou você foi por alguma história familiar, por propósito? A princípio, como foi sua tomada vou te de falar decisão? que eu fui decidir meus propósitos nesse meu curso recente que eu estou finalizando agora em abril. Faz 18 meses, agora termina em abril. Tanto que toda aula você tem uma aplicabilidade para fazer para sua empresa. Eu sou o único cara que tem, acho que só uma assistente lá dentro desse meu curso. Propósito de vida é uma coisa muito difícil de ser louca, de pensar, né? Tanto que na aula, como você falar de propósito, eu peguei meu celular e falei, como que eu sei meu propósito? Porque a gente nunca para, né? Existe o que você faz, como você faz e o porquê. Por que você faz isso? Cadê seu propósito de vida? Cadê seu propósito da sua empresa? Onde a gente erra muito com o colaborador, para você quiser, a gente aprofunda um pouco mais. Mas, na verdade, quando eu entrei, foi porque eu estava num momento bem... Eu queria, sabe, eu acho que foi a hora que jogou a corda, eu acho que eu não abraçaria, não pegaria essa corda se não fosse nesse momento. Entendi. Porque se eu tivesse corrido de novo com o carro, voltava a ganhar dinheiro e... Era momento com foi o momento que a oportunidade. gente veio o ano, a hora que foi com fim de 19, eu passei uns problemas lá de perder dinheiro com o carro, pôr dinheiro também em loja de alguém que não deu certo. Aí, né, foi nessa mudança, aí logo depois em 20 veio a pandemia. Como eu entrei em 20, em setembro de 2020 nesse ramo, fiquei estudando desde o começo de, você sabe que é assim, decidi em fim de 19, estudo o ano inteiro, 6 meses para se especializar, para tirar a SUSEP e tudo, para te aceitarem ou não na Prudential, né? Então, nisso aconteceu a pandemia. Quando a primeira hora que eu vi, falei, cara, dá dinheiro isso. E do jeito que eu vi eles trabalhando, que eu vi eles me apresentando, eu falei, cara, é legal. E comercial eu sempre fui. Primeiro eu entrei pelo dinheiro. Achei que era o dinheiro, falava, o Nelson, o propósito é pagar benefício. Eu falava, pô, pagar benefício, beleza. Hoje em dia até brinco, cara, desculpa, meu propósito é pagar benefício, para quem quer receber. Hoje, assim, eu não sou um cara que fala, por favor, fecha um seguro comigo, cara, desculpa. Se você não tem consciência do que você tem, você não vai ser meu cliente. Hoje eu acabo dizendo isso pro cara, falo, amigão, eu quero um seguro de 1 milhão, pra quê? Por quê? Me explica por quê. Recentemente peguei um cara, consultor financeiro do cara, entrou na reunião. Falei, legal, poxa. Obrigado por você fazer parte da reunião. Ele precisa de 4 milhões. Eu falei, tá aqui, 4 milhões, pra quê? Por quê? Aonde você enxerga isso? O que você tá julgando? Aí depois a gente estendeu essa reunião, acabou finalizando o cara, fiquei só com o consultor financeiro. Ele falou, não, na verdade a gente chegou em 7. Entendeu? Mas assim, falei, cara, não é assim que se trabalha com seguro, tá? Então, e o desafio, de novo. Quando eu percebi que era uma coisa que poucas pessoas teriam capacidade de fazer, foi o que eu me apaixonei. Eu falei, poxa, tô num negócio que é... Que animal. Porra, é porque é diferente. Você só ganha dinheiro que é difícil, cara. Se for fácil, desculpa, todo mundo tá ganhando. Não vai ser tão bem pago. E, cara, qual foram pra você, Marcelo, quais foram os maiores desafios de você, uma hora você tá vendendo um carro, que é uma coisa que a pessoa que ela quer comprar, que é um sonho, que ela junta dinheiro a vida talvez toda pra realizar aquele sonho, pra do nada vender seguro de vida, que é uma coisa que ninguém quer comprar, que as pessoas têm preconceito. Como que foi pra vocês essa transição? Então, eu vou falar que quando eu fiz a transição, eu falei, caraca, não sabia que era desse jeito, né? A hora que a gente escreve nosso mercado X, fala, cara, tinha um monte de lojista de carro, todo mundo com dinheiro. Eu falei, cara, vou oferecer esses caras. Empresário, fácil, pessoal inteligente. Todo mundo. Eu vou vender pra toda a minha carteira. A hora que eu levantei, tinha 800 nomes de mercado X próximo. Eu tinha mais de 4 mil nomes. A hora que eu selecionei os próximos 800, eu falei, cara, a hora que falaram, você tem que vender X. Eu falei, esquece, eu sou o próximo campeão. Falei, relaxa, 3 por semana, é a coisa mais fácil do mundo. E a verdade, a gente sabe que não é bem assim. Então, a hora que eu fui mesmo pra rua, e também que eu entrei bem na pandemia, todo mundo fechado, era bem online mesmo. Não foi fácil, não. Eu falei, caramba, será que eu fiz a coisa certa? Só que daí você aí, bem, eu consegui conquistar o Best Hooks, eu acabo trabalhando, consegui conquistar minha primeira, então, até hoje todos os PTCs eu fui até agora, estou classificado, já você sabe, para agora a nossa próxima. Então... Traduzindo para você que está assistindo, o PTC é quando você se classifica entre os melhores corretores do Brasil na atividade. Então isso tem um valor muito grande. Dentro pra gente. Então assim, logo que eu já consegui me classificar, porque assim, na verdade eu sou italiano, eu não gosto desse negócio de online, eu até faço reuniões online, não tem problema, mas eu tento estar muito próximo dos meus clientes. Então mesmo o cara é de longe, às vezes eu tento visitar, eu tento conversar, falar mais com o cara, assim, se o cara se torna meu cliente. E eu tive uma dificuldade, eu falei, cara, tudo por online. Venda tem várias características, tem gente que compra por sei lá, por
quer ter uma vantagem, tem gente que é pro toque, tem gente que é pelo cheiro, tem várias sensações. E pelo computador não é tão fácil É você muito mais conseguir só isso. razão do que... Mas como eu sempre fui razão em tudo, eu acabei me dando bem. E performando, né? Poxa, aí acabei indo pros clientes, porque como eu era muito próximo dos caras, tudo fechado, eu falava, você me atende se eu for aí. Então eu ia mesmo assim, eram meus clientes, e batendo um papo, foi rodando. Lógico, cara, perrengue de sempre, né? Nossa, eu acho que esse foi o período mais desafiador. Eu peguei a transição. Eu peguei o pré, que era tudo 100% presencial, que eu comecei em novembro. Novembro, dezembro, janeiro, começou em março. Eu peguei os últimos 2 meses do Hux de pandemia, a hora que fechou. Eu falei, velho... E a hora que fechou dá um desespero, né? Porque muda Total. tudo, né? Todo mundo, ninguém tava adaptado a isso. Né? O mundo sim, mas o Brasil ainda não tinha passado por um evento em massa desse, que a gente teve que reaprender a trabalhar. E mesmo porque a própria Prudential trabalhava de uma forma que você tinha que fazer 2, 3 reuniões, tinha aquela estrutura, não podia quebrar essa barreira, né? Até dava probation, uma coisa assim. Você podia E aí você vê a capacidade do empresário, que é o quê? Se adaptar, se mudar, se tá preparado. Muito louco. Eu falo que ser resiliente. Total. E como que você começou a se interessar por planejamento sucessório, sucessão patrimonial e empresarial? Antes de tudo, fala pra galera o que é isso, esse conceito de sucessão patrimonial e depois a empresarial, porque eu falo pra você, mesmo trabalhando em grandes corporações multinacionais, se você pega contrato social de empresas gigantescas, mesmo essas empresas com uma superestrutura de governança, elas não pensam, não estão preparadas para isso. Então a gente não pode pressupor que a maioria saiba. Na verdade, muito pelo contrário. A grande maioria das pessoas não saibam. Fala para eles, Marcelo. Na Então, verdade, acho que o que você vai fazer hoje é claro, você vai devolver um pouco de conhecimento para a sociedade e tomara que alguém que assista a isso abra os olhos para um tema tão relevante, porque, querendo ou não, fazendo isso você mantém patrimônio, você mantém emprego, você mantém muita coisa. Literalmente, você mantém um equilíbrio econômico com a sociedade. Mas fala pra galera o que é isso. Na verdade, o que é? A gente fala disso, é que isso são... O patrimonial, a empresa está dentro do patrimônio. A gente tem costume de separar, né? Eu brinco o seguinte, pega a sua declaração de imposto de renda. Tá tudo casa A, B, C, seu dinheiro. E lá em cima, se você observar, diz que você é proprietário de X cotas de tal empresa. Então, é uma coisa só. Quando a gente fala de sucessão empresarial, ela faz parte do patrimônio da empresa, da família também. Qual que você quer deixar? Você quer que a empresa suma na sua morte? Some? Primeiro que não some, porque... Pessoas se você tiver dívida lá, não. ele toma seu patrimônio, então é muito fácil ter essa ligação, essa desconsideração da personalidade jurídica. Então, o que acontece? Quando a gente fala de sucessão, é a transmissão patrimonial de uma hierarquia, lógico, de pai para filho, da melhor maneira possível, ou seja, o máximo de patrimônio possível. E o que a gente diz? Usando as melhores ferramentas jurídicas e contábeis para tal. Então, é muito vendido, né? Fazer uma road, tá gourmetizado esse nome. Então, o que fez eu estudar foi porque eu tinha um mercado de alto padrão. Eu comecei a ir, os caras falar com essas pessoas, ele falou, já tem uma holding, tá tudo resolvido. Eu falo, mas resolvido como? Porque a gente tem uma base, né? No nosso estudo a gente tem uma base. Mas eu não tinha argumento pra falar com o cara. Eu comecei a ficar com raiva, cara, porque eu ia e o cara falava, já tem holding, tá resolvido. Tá holding. Ah, mas quanto tá integralizado? Eu não sei, cara, meu advogado que sabe. Eu não sei, meu contador que fez. E me pegava um pouco, porque, poxa, na minha empresa eu sempre quis saber tudo o que estava acontecendo. Ou eu tinha alguém competente para me dar informações para tal. Entendeu? Nossa, pegou no seu intelecto. Pegou em você lá atrás de querer fazer a coisa hoje difícil o que eu faço de que você querer estudar. Mas é o que eu faço porque eu sei as dores que o empresário tem. Na época que eu era empresário, quando eu viajava, eu viajava bastante, né? Eu tinha um padrão de vida legal, eu viajava bastante. Quando eu ia viajar, minha empresa não performava. Ela era extremamente dependente de mim. Então isso me doía. E uma das coisas também que fez eu sair por causa disso. Era totalmente dependendo de mim. Quando eu fui falar com essas pessoas, eu comecei a ficar com raiva de holding, cara. Falei, vou estudar sobre isso. Me inscrevi num curso para falar, holding é ruim. Não, holding não presta. Me apaixonei pelo assunto, que eu odeio justiça. Eu não acredito que um juiz ele pode formar opinião de forma diferente do mesmo caso. Então, a partir do momento que você diz que algo para mim é A, eu sou razão, eu sou lógica. A partir do momento que eu entendo que a pessoa julga de forma diferente a mesma coisa, para mim já tem uma coisa errada. Então, eu nunca gostei de direito. Eu odiava direito. Eu fui estudar para falar, cara, você tá falando besteira. É uma ciência totalmente inexata, exato, né? Mas quando você começa a estudar, eu me apaixonei pelo assunto. Não é ruim holding. É maravilhoso. 99% das pessoas que têm estão da forma errada. Porque a gente acaba acreditando que o nosso melhor amigo é um advogado, é um contador, e a gente delega para ele fazer isso. Então, se você não confiar no seu advogado, no seu contador, já tá um errado. Mas você sabe o que pedir para ele? Então, quando eu comecei a estudar, eu percebi, como sempre eu não sou bobo, a gente trabalha para ganhar dinheiro, para trabalhar de uma forma inteligente, né? Então, o que eu acabo sempre pensando? Eu falei, cara, tem um vale de conhecimento aqui entre os profissionais que entregam isso e as pessoas que não têm conhecimento sobre isso. Tanto que hoje eu não ganho só dinheiro com seguro, eu ganho toda essa estrutura, né? O seguro, daqui a pouco a gente fala mais uma vez, de uma forma mais leve. Então, você não sabe o que pedir pro seu advogado.
Faz o seguinte, você nunca comeu coxinha na sua vida, você vai num bar e pede pra quero comer uma coxinha. O cara vê que você não sabe, ele te dá um bolinho de queijo e fala, olha, você fala, nossa, que coxinha gostosa. Quem te disse? Como você sabe o que ele tá te entregando faz sentido? Você entendeu? Como que... Eu não entendi. Como que você pode falar que isso é bom se você não tem conhecimento sobre o assunto? É onde hoje eu acabo ganhando meus clientes. Então eu falo, cara, eu vou te ensinar o que pedir pro seu advogado e pro seu contador. Então, holding evita inventário? Mentira. Holding dá vantagem tributária? Mentira. Holding blinda patrimônio? Mentira. Então, assim, é tudo se, depende. Dá proteção jurídica. Cara, se você for sócio dessa empresa, é simples. Queima seu nome na PJ, você vai ver o que acontece com essa pessoa física, bloqueia sua conta. Tem essa desconsideração da personalidade jurídica. Então, só não vai ser penhorado o que não estiver no seu nome. 90% das holdings, hoje em dia, as cotas estão no nome dos patriarcas. Então eu fui estudar sobre esse assunto para entender um pouquinho o que era realmente o que protegeria, o que não protegeria, o que faria, o que faz, o que não faz. Né? Entender um pouco o que é mesmo e entender mais a fundo. Da vantagem tributária, nem sempre. Depende, o que você está fazendo, que você só busca vantagem do aluguel, cair dos 27 mil para os 11,33, o que você quer? Não entendi. E a compra e venda, você não considera? Um imóvel alugado você não pode vender. Na pessoa física você paga 15% do lucro. Na PJ é 6% do total, se ele estiver alocado contabilmente na forma certa, no estoque. Se você quiser o privilégio do desconto tributário, ele tem que estar no ativo circulante. Entendeu? E muitas vezes o cara tá lá alugando imóvel dele, apareceu uma oportunidade, ele vende o imóvel dele, ele liga pro contador, o contador falou, você é louco, cara, você vai pagar 34% de ganho de capital. Então, nesse momento, foi prejudicial. Então, as pessoas não sabem por quê. E outro ponto, que você deixa muito claro, esse não é um tema simples, e ele é um tema multidisciplinar, porque ele envolve o direito e ele envolve a contabilidade. Então, e envolve sentimento. É onde todo mundo erra. Porque, assim, normalmente se você chega, uma pessoa, um advogado que trabalha com isso, contadores que trabalham com isso, eles atendem o que você pede. Quando você chega pedindo para ele, você já pede com uma dor, você já pede com um problema. Aí já não tem tempo de resolver. Então, a estratégia não é essa. É muito mais reativo do que proativo. Exatamente. Mesma coisa que as cotas vão ser inventariadas dessa empresa. Lembra? Tá na sua declaração de imposto de renda. O que gera? O que é o fato gerador do ITCMD? Sai do seu imposto de renda e para o de alguém. Cotas de empresas saem da sua também saem. Então também vai gerar. Se as cotas estiverem no seu nome. Então, poxa, mas e se eu doar antes? Amigo, você só antecipou seu inventário. É que eu acho inteligente, né? Voltando um pouquinho, eu fui estudar sobre o assunto, eu me apaixonei, mas não é ruim. Então, e onde entra o seguro onde tudo isso, né? Eu não acredito que você tem que tirar todo o patrimônio do seu nome hoje, a menos que você tenha um risco jurídico iminente, explode. Aí o Ike Batista tirou a empresa, o nome dele, põe o nome do Thor e tá protegido, porque ele fez antes de acontecer todo o problema, né? Então, se você não tiver um problema iminente jurídico para estourar, o seu risco da operacional, se você não tiver uma renda de aluguel que pague esse custo dessa transformação numa holding, mais ou menos 10% do seu patrimônio, né? Entre ITBI, se você fizer a mesma doação, do ITCMD, ou se você tiver realmente uma necessidade de briga entre a família, porque dentro de um contrato você tem um papel em branco que você consegue evitar. As regras ficam nesse papel em branco, num contrato, num acordo de cotistas. Então eu fui estudar a fundo e eu vi que as pessoas não sabem trabalhar com isso. Eu falei, cara, não vou ganhar dinheiro só com seguro. Vou ganhar dinheiro com essa estrutura também. Então hoje o que eu forneço para o meu cliente é, para que você quer morrer agora? Por que você quer tirar agora do seu patrimônio, do seu nome? Se você não tiver necessidade, que detalhe eu faço? Por colocar um guarda-chuva em cima da sua cabeça e te ajudar, que é uma coisa que eu forneço hoje, eu não vendo só o seguro, tá? Eu ofereço para a pessoa, ele enfraquecendo o espólio dele. Então eu falo, a gente acaba tendo um contato maior, quando o cara vai comprar um patrimônio, na maioria das vezes ele me liga, ele fala, Marcelo, o que você acha? Como uma pessoa física ou jurídica. Então, eu lembro assim, eu até tô para fazer um curso de conselheiro, porque eu acho que hoje o que eu faço é mais aconselhamento, é perguntar, o que você vai fazer com esse patrimônio? Pede pro seu contador, liga para ele, pede para ele simular para você, se você comprar, se você vender, qual que é, ele tem que te dar essas contas. Eu não vou substituir um advogado, não vou substituir um contador. Só que eu tenho que ter muito conhecimento jurídico e contábil para confrontar. Então, hoje eu sou um quantificador de risco, que eu acabo pondo o dedo na ferida das pessoas. Você acha que tem ainda muito profissional desqualificado nesse mercado? Contador, advogado? Qual que é a sua visão sobre isso? Muito. Ou o cara que é muito especialista só em um assunto, então ele consegue dar opinião naquela matéria dele, mas ele não sabe qual que é o impacto na outra. É que o grande problema é o seguinte, é que eu sempre falo para meus clientes, eu não tô aqui para te vender uma holding. Quem quer vender, ele quer falar que aquilo é maravilhoso. Sim. Entendeu? Eu tenho uma palestra até com o meu corpo jurídico, né? Eu tenho um advogado que a gente circula fazendo umas palestras, a nossa palestra é a holding é para todo mundo? E a maioria das vezes não. Eu acho inteligente, não fazendo da forma que eles fazem. Não é fazendo, tirar todo o seu patrimônio, já passa para PJ, já doa para os seus filhos, acaba sendo muito oneroso. Mas agora, você está pensando em ter patrimônio, abre uma empresa com KINAI específico,
de administrador de bens próprios. Holding não existe, tá, gente? É uma empresa. Então abre essa empresa, vê o que vale a pena. Se for a casa de moradia, depende da reforma tributária aí. Você não pode estar com essa casa de moradia morando num imóvel da sua empresa, tá? Senão você tem que pagar 10% de aluguel do valor do seu imóvel. Não é que você recolher, mas imposto sobre 10% do aluguel que seria recolhido. Mas, então por que não cria essa estrutura? Então eu penso que a gente tem que prestar uma consultoria para a pessoa que vai ser longa. Então esse tratamento futuro é que eu ainda acabo me aproximando mais do cliente. Então eu mostro muito conhecimento e falo, cara, eu sempre vou estar do seu lado. Então o seguro sai de uma forma leve. Porque eu falo, cara, desculpa, causa morte não tem coisa mais barata do que um cair em dinheiro do céu. Se você falar para mim que prefere gastar dinheiro bom com coisa ruim, já fiz, participei de sucessão de cara gigantesco. Fala, não, mas na minha conta eu tenho 600 milhões, 500 milhões, trabalho com giro. Se acontecer mais, eles pegam. Eu falo, não pega, porque tá bloqueado. Quanto mais dinheiro você tiver, mais problema você tem. Você tem que entrar com mandado de segurança, pedir para liberar esse dinheiro para resolver. Tanto que na morte de alguém, nasce-se um dinheiro de viúva, né? Eu participei de uma sucessão de um fazendeiro, né? Aí a gente foi começando a perguntar, os advogados, a gente começou a criar uma afinidade com ele, os caras abrindo brincalhões, tudo. Ele falou, você nunca ouviu falar que quando morre um fazendeiro, a primeira pessoa que bate na porteira dele é o fazendeiro do lado? Porque o cara sabe que, por exemplo, nosso pai é fazendeiro. O imposto, né, o ITR, o imposto cobrado sobre a terra improdutiva gera mais imposto. O IPTU da terra improdutiva é mais imposto. Nós estamos aqui em São Paulo trabalhando, o papai faleceu. Então vai disparar essa terra. E o papai comprou essa terra por 1 milhão há 20 anos atrás. E como o custo hoje, o preço que se precifica é quanto ela é produtiva, às vezes ela vale 100 milhões. Então imagina que o papai morreu, alguém liga e fala, vamos te dar 30 milhões. Eu falo, Léo, vende amanhã. Vende aí. Você entendeu? Mas imagina o papai dentro do caixão dele remoendo porque a gente deteriorou esse dinheiro. E você não ganhou 30, você perdeu 70. E outra coisa também tem. Você compraria um apartamento, uma casa em inventário? Você compraria? Depende de como ela tá resolvida. Eu compraria. É que geralmente você vai pagar por muito menos do que tá. Eu ligo pro meu advogado, peço para dar uma olhadinha como tá, pago para o espólio, já pedindo que seja liberado, pago pro espólio. Como vocês vão resolver, eu não sei. Normalmente você paga 40%, 30%, 40%, 50% a menos. Quem tem amigo que investe em imóvel, pergunta para esses caras se eles nunca compraram uma casa em inventário. Na verdade, o mercado de imóvel de compra de leilão só existe por conta disso. Exatamente. Então, assim, eu comecei a entender que as pessoas não sabem o que pedir. Foi onde eu comecei a estudar mais a fundo. E de lá para cá não para. Então, assim, não estudo só sobre holding. Então, muita gente pergunta, o que eu estudo? Vou estudar fazer um curso de holding. Cara, é legal, mas você não vai fazer holding. Então, hoje, eu sou chamado hoje para reuniões para pôr o dedo na ferida. Eu confronto, eu me torno cliente. Então eu falo, Léo, fica tranquilo que eu vou te proteger, beleza? Quem é o advogado, quem é o contador? E ponho eles numa gaiola, 2 leões numa gaiola, vou jogando carne lá dentro, deixa eles se degladiar lá dentro. Entendeu? Então hoje meu trabalho é mais mostrar para a pessoa quais os problemas ele ainda vai ter. Mesmo fazendo, ainda tem. E planejando tudo, às vezes ainda dá errado, né? A maioria dá. E cara, por que você acha que o brasileiro ele reluta tanto em planejar a sucessão patrimonial e empresarial? O grande problema geralmente é reativo, não é proativo. Você acha que é uma questão mais de, é o preconceito do brasileiro de lidar com a morte? É o brasileiro não... É aquela cultura de sempre querer deixar um problema para depois, porque querendo ou não, quando ele vai planejar isso, vai ter gasto. Sim. O ponto é, ele vai gastar menos do que num problema. Qual que é a sua visão sobre você isso? Se imaginou já morto? Não. Eu não me imaginou, eu não lido bem com essas coisas. Então, eu lido bem. Eu não me lido, desculpa, não tô preparado pra isso ainda. Não, preparado não. Mas você entendeu? Mas é uma coisa pra mim já é natural. Que eu converso, parece que a pessoa é mais evoluída que eu preciso evoluir nesse momento, nesse ponto, mas eu não lido bem com isso, então eu entendo. E a gente tem que imaginar que é o seguinte, todo empresário, ele cresce e organiza. Se o cara já é organizado, ele não cresce. Então, a parte até contratual é isso. Você abre uma empresa, pede um contrato social para um contador, que são 2, 3 páginas. Tem várias falhas ali, a gente pode usar esse instrumento. O que eu mais uso hoje, mais reestruturação de contrato social de PJ, que é o mais fácil, eu nem entra a parte de sucessão empresarial, daqui a pouco você quiser falar mais. Mas eu percebo assim, então todo mundo está muito apontado para um lugar só, ganhar dinheiro. A gente já vive num país que oportunidades não são para muitos. E a gente quer abraçar essa oportunidade e acelerar. Então, como que eu vou lidar com isso daí? Como eu vou fazer isso? Como que é? Então, a hora que você mostra alguma coisa, o cara não está acostumado a olhar no retrovisor. Então, a gente tem o trabalho de conscientizar, de ir repetindo, graças a Deus que tem esse mercado para nós. Se todo fosse fácil. Então, o americano ele já tem uma consciência diferente de seguro. O europeu tem uma consciência. O japonês nem se fala, né? Que eles deixam legado. Legado não é dinheiro, tá? Legado é
deixar realmente o que você quis pra alguém. O japonês tem muito orgulho de ter o seu sobrenome, às vezes tem uma estátua da família, de alguém da família, que, pô, foi isso. Aqui no Brasil a gente não tem isso daí. Então, eu sempre brinco. O que que é a ordem, normalmente, do americano? O cara começa a ganhar dinheiro, isso é um adolescente, ganha dinheiro, ele pensa no subsídio, sabe, comer. Logo depois ele já faz um seguro de vida e um seguro saúde. Porque ele tem medo de ir lá, a saúde é muito cara. Como a educação lá é, Só tem no Brasil, né? Exatamente. Então ele tem que ter isso culturalmente. Depois ele vai comprar carro, casa, ele vai se divertir. Isso aqui, dependendo até, você é até obrigado a ter isso. Você tem uma casa, você tem que ter um seguro pra alguém que vem na sua casa. Então, aqui no Brasil é diferente. O cara começa a ganhar dinheiro, eu te falo que eu também sempre fui assim, quando eu era mais novo. Comecei a ganhar dinheiro, era pra comer, certo? Certo. Mas se tinha uma cerveja pra tomar à noite, eu comi uma coxinha pra gastar mais na bebida. Então a gente já tem essa cultura de, cara, vamos preservar. Convênio, puta, meu pai falou, cara, você vai morrer, o SUS como que é? Faz seu convênio, foi. Seguro de vida pra quê, cara? Imagina, ninguém entende que tem a parte em vida, né? Que tem isso de, pelo amor de Deus, quem vai me bancar? O que que vai acontecer comigo? Então, essas prioridades a gente acaba deixando pra depois. Então, eu acho que ainda tem essa quebra de tabu. É muito uma questão, na minha visão, de, primeiro, falta de exemplo perto. A gente mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, tem um carnaval. A gente, primeiro grande problema foi a pandemia. Então o brasileiro não tá acostumado... Se bem que, olha a situação que a gente vive de falta de segurança pública. Eu não tenho coragem hoje quase que de sair de carro se não for blindado em São Paulo. Já fui assaltado. Tenho gente que depende de mim, então eu tenho muito essa consciência. Mas assim, pô, olha o Brasil. Aí você pega Estados Unidos, já teve bomba, atentado terrorista, então ele tem uma memória presente. E falta de educação financeira, é muito louco. O brasileiro começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que ele quer é o quê? Eu quero um carrão, pra parecer ser rico. Então cara, falta eu quero um carro. Sabe, é aquela coisa, não é nem você sonha com o carro, mas a primeira coisa é você se endivida, você faz um financiamento e se vira. Deus 18 ajuda, anos, financiamento e fé em Deus, cara. E vamos lá, entrando agora mais num assunto, que isso é bem legal, vamos entrar numa parte mais técnica. Explica pro brasileiro por que, quando é inteligente ele ter uma holding e quando não é. Vamos do básico pro avançado, porque tem muita dúvida isso, porque eu creio que esse assunto de holding hoje também tá na moda. Todo mundo fala assim, putz, tem um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões, a partir de tanto já vale a pena ter holding. Tem esse não digo um misticismo, mas essa crença. Deixa isso... Exato. Deixa isso claro pra galera com a sua visão de especialista. Primeiro que a gente tem que pensar é o seguinte, holding não é sucessão patrimonial. É uma das ferramentas a serem utilizadas, tá? Vamos primeiro falar específico da holding, depois se você quiser a gente abre um pouquinho mais. A holding a gente sempre tem que pensar em 3 problemas que o cara pode solucionar. Um possível problema jurídico, possível vantagem tributária e evitar briga entre os herdeiros. Então, esse é o princípio de ter uma holding. Então, você tem algum risco jurídico iminente? Outro dia eu conversei com um médico, falei, cara, não tenho nenhum, tem uma clínica de oftalmologia. Falei, que risco você tem? Aí eu tenho um RC ainda, sabe, não tem risco nenhum. Deixa eu entender, quanto patrimônio você tem? X. Ah, eu tenho 3 casas. Tá. Uma de moradia, uma de praia e uma de campo. Não tem renda nenhuma de aluguel. O uso dele. E tem um filho. E tem uma holding. Falei, não entendi o que você fez. E ainda por cima, quantos por cento das cotas dessa empresa estão no seu nome? 45 no meu nome, 45 da minha mulher e 10 do meu filho. Não, mas não vai ter inventário. Falei, peraí, não entendi nada. Então, assim, o que a gente tem que entender? Para alguém, você tem que ter uma dor latente em algum desses 3 pontos. E lembra que é sempre um cobertor curto. Você não consegue tratar todas as dores da mesma forma. Então, se você tiver uma operacional, uma empresa onde você tiver um risco tributário muito alto, um risco trabalhista muito alto, você pode começar a pensar em ter algo não ligado ao seu CPF. Tá? Porque só dá uma proteção jurídica se não tiver no seu lastro no seu CPF. A holding perfeita, você joga seu patrimônio para dentro da holding e 2 cotas para o seu filho. Aí não vai ter inventário? Não, porque as cotas já vão ter sido transferidas. O problema, porém, o tributo é o mesmo, ITCMD. Então, se você não tiver um risco iminente... Deixando claro, né? Imposto sobre doação, causa mortes e doação. Exatamente. Isso é muito claro. Exato. De tramitação, causa morte e doações. Então, assim, se você tiver esse risco muito eminente, pô, Marcelo, mas eu vou gastar 10% do meu patrimônio, é melhor você ter 90% do que 0%. Então, se você tiver esse risco iminente, é aconselhável estudar para ver a viabilidade disso. Se você tiver uma renda de aluguel que faça sentido você gastar esses 10%, ou seja, entender o custo de oportunidade, em quanto tempo esse dinheiro volta para você, que depois você está na frente do Estado. Ao invés de recolher 27,5, você cai para 11,55 a 14,33. Então, o que vale a pena, o que não vale a pena, você faz essa conta também. Ou você vê a sua família que não tem tanta estrutura, que você percebe que vai dar um atrito. Então, você utiliza o contrato social, acordo de cotistas, para
dar esse regramento para cada um. Então, se você não tiver uma dessas 3 latentes, cara, você não tem que pensar em fazer isso imediato. Você pode fazer pensando numa estrutura futura, que às vezes até eu acho inteligente. Mas o que a gente pega muito hoje? Quem vende holding hoje, ele tá lá só para te vender, ele quer ganhar aquele honorário e virar as costas para você. Normal, só você pergunta para quem tem holding e fala, em quanto tempo você não revisita esse contrato seu? O cara fez e sumiu. Garante imunidade tributária de TBI. Nossa, cara, a gente vê cada coisa. Tem um falastrão da internet aí que o cara fala umas besteiras que você dá até uma ânsia. Você fala, desculpa, por que você está fazendo isso com o seu cliente? E é normal. Alguém te ofereceu uma holding, pede para ele mostrar dele. Fala, tão boa? Cadê a sua? Isso é muito louco, Você né? entendeu? Eu não entendi. Se é tão boa, por que você não faz? Então, a holding, a gente tem que entender que ela tem grandes vantagens. Ela pode te gerar uma vantagem tributária, ela pode dar... Ela não foi feita para dar... Nenhuma empresa foi feita para essas... Mas ela pode te gerar isso. Ela pode te dar uma vantagem tributária, sim. Ela pode te dar uma camada de proteção jurídica, sim. Se você não fez isso com má fé, né? Senão acaba sendo, você acaba... É fraude ao credor. E acaba deixando uma paz de espírito para quem vai, que os filhos não brigam, né? E sabe o que é muito louco? Eu já vi de um cliente, se isso é do jeito que você tá falando assim, porque ninguém nunca ouviu falar. Eu nunca vi uma matéria. Gente, o governo, na grande maioria das vezes, ele ganha dinheiro sobre a sua ignorância. Sim. Mas não é nem eu vou falar que não é só o governo, Não, são então, os oportunos. Exato. Então, assim, a falta de conhecimento vai gerar negócio. E é impressionante. Então... Mas não tem época, não sei, pô, eu tenho 44 anos, eu já vi bastante coisa. É épocas, né? O cara estoura em ganhar dinheiro disso, estoura em ganhar nisso. Recuperação tributária, era maravilhoso, né? Todo advogado falava, o que você faz? Recuperação tributária. Porque ele pegava um texto e replicava nos outros. Até o Estado derrubar tudo e vir cobrando. Então você conseguiu o imposto de restituição tributária, depois o Estado tem dependendo do tributo que você pega municipal, é rápido você recuperar. Aí depois o município vem cobrando de você juros e multa. E por que ele te entrega? Porque você é uma poupança dele, cara. Então eu percebo que é isso. A gente vive de fases de aproveitamento. Os caras querem se aproveitar dos leigos. Sempre tem um negócio milagroso que vai acontecer que vai virar uma mina de dinheiro, né? Exato. E, cara, explica pra galera, isso também é padrão, isso... Gente, essas coisas, talvez você que esteja ouvindo isso, que seja do nosso mercado, é engraçado pra você vai ser rotina, mas pra grande maioria das pessoas não. Mas fala pras pessoas, Marcelo, mesmo tendo holding, por que o seguro de vida ele ainda é inteligente? Por que eu ainda preciso? E aí, o que é legal falar? Quais problemas eu consigo resolver com o seguro de vida? Sim. Vamos dizer o seguinte, todo que é tipo de seguro é cair dinheiro do céu, tá? Então, assim, é gastar um dinheiro do terceiro, não gastar o seu. Eu sempre digo, dinheiro bom pra coisa boa, dinheiro ruim pra... Não quero gastar o meu dinheiro bom com coisas ruins, ok? Isso é o princípio de alguém que tem um pouco de planejamento financeiro, de estratégia financeira. Quando a gente pensa um pouquinho em relação ao seguro para uma holding, primeiro a gente tem que enxergar que momento está vivendo essa empresa. As cotas ainda estão no nome do patriarca? Vai inventariar as cotas. Será que vale a pena transferir? Muitas das vezes a gente cria uma estrutura de sucessão, abre uma holding para o cliente e não sugere ele transferir as cotas. Só que não por isso eu não dou uma solução para ele. Eu vou dar um dinheiro caindo do céu para resolver nesse problema. Ah, Marcelo, mas por que isso? Porque tem muita gente que transfere para um menor de idade. Eu até conversei recentemente com um contador, a gente tem umas discussões, eu participo de vários grupos, né? Eu falei, faz o seguinte, me pensa o seguinte, Léo, você tem o seu filho de 3 anos de idade, você pegou essa empresa, que seja 10, que seja, ele é o menor de idade, e você transferiu as cotas da sua empresa. Então a nua propriedade da empresa vai estar em nome do seu filho, e você tem usufruto, você tem direito aos frutos desse patrimônio. Você já não pertence mais a você o patrimônio. Se você vender esse patrimônio, aonde entra o dinheiro, contabilmente? Vamos antecipar? Na empresa. Você quer retirar esse dinheiro para pessoa física. Para que CPF retira esse dinheiro? Não é mais seu. É para criança. Você já ouviu alguém que doou diretamente um imóvel para uma criança? Que está no nome do menor de idade, e aí você precisa vender esse imóvel? Você sabia que você precisa entrar um pedido judicial comprovando que você está comprando um bem de igual ou maior valor? Já parou para pensar isso? O dinheiro já não pertence mais a você. O fruto, sim. O dinheiro, não. Ah, Marcelo, mas se você colocar alocado contabilmente volta, você é contador. Não é bem assim, gente. É regra, cara. Isso é legal trazer pra galera, porque, cara, dinheiro é poder de escolha. Da pessoa mais simples à pessoa mais multimilionária, isso é uma crença que eu tenho cada vez mais. 100 mil é 100 mil pra qualquer pessoa. É pra qualquer pessoa. Claro, o impacto versus patrimônio é menor, mas quem tem mais dinheiro valoriza muito mais o dinheiro do que talvez alguém que não tenha. Então, o seguro muitas vezes ele vai entrar pra trazer liquidez, trazer paz de espírito, trazer tempo. Esse é o grande ponto. Tempo pra tomada de uma boa decisão. Geralmente, decisão que você toma no desespero, você não toma melhor. Sim. Então isso é muito louco também das pessoas entenderem dessa ferramenta. É que o seguro, ele é o controlador do tempo, se você for ver, financeiro sim.
A única coisa que a gente não tem controle infelizmente, é o momento que vai. Perdi meu irmão em 21, com 44 anos, perdi meu pai há 7 anos atrás, também 7 para 8 anos, também razão da diabetes. Então, assim, a perda emocional, a dor emocional da perda não se cura, cara. Então, imagina nesse dor que você já tem e ainda tem um problema financeiro. É onde acaba a família, onde deprecia patrimônio. Então, são aquelas coisas que a gente tem que imaginar, cara. Então, é aquela coisa, o que você quer deixar de história sua? Meu pai era tão foda, cara, que ele resolveu até isso, cara. Maior prova de amor, eu não sei se existe. Na minha cabeça, eu acho que não. Então, quando a gente pensa isso na lógica, é muito fácil. Tanto que eu não sei você, mas pra mim é tão lógico, cara. Às vezes eu pego um cara que... Às vezes eu até me retirei de reunião, falei, cara, desculpa, mas acho que não deu muito certo a gente, né? Você precisa, mas não vai ser comigo. Me perdoa, mas... Então, um dia que você quiser conversar mais a fundo com tudo que a gente falou, pensa, raciocina um pouquinho, você me chama, a gente volta a bater um papo. Por amigo, a gente continua amigo, normal. Se quiser me chamar para tomar cerveja, almoçar, a gente almoça. Mas como cliente meu, você ainda não está preparado para ser cliente meu. Porque hoje eu só consigo ter clientes que são realmente conscientizados da perda que ele vai ter. Se não, desculpa, você não vai ser meu cliente. Por favor, a maior dor nossa, quando a gente entra na Prudential, por favor, me atende, né? Você não tinha essa dor? Oh, parece que o cara tá me atendendo, por favor. E foi o que fez eu estudar toda essa parte, porque eu quero que a cara me atenda por ser inteligente. Segura pra quem tem necessidade ou inteligência. Cara, isso eu vou te falar que isso muda quando você entende genuinamente que o cara precisa mais de você. Isso muda, tipo assim... E quando você realmente acredita no produto. Muita gente me pergunta, mas, cara, eu pergunto, qual é o tamanho do seu seguro? Né? Isso é muito louco. Sabe uma coisa que eu adoro, Marcelo? Quando alguém pergunta pra mim, você tem? Deixa eu ver sua policy. Se lascou. Se ferrou. Porque eu tenho muito mais seguro com muito menos idade que o cara. Aí você fala, por quê? Eu já passei um problema na minha família. Eu perdi uma tia de câncer. Eu não tenho contato desde 2016 com um primo meu pequeno, porque quando minha tia faleceu, meu tio teve que ir para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor com ele. E desde 2016 eu não tenho contato com ele físico, e minha família por parte de mãe, justamente por conta disso. Então, assim, eu tenho vários. Minha família já aconteceu de tudo. Eu tenho esse caso, eu tenho um tio que é aposentado por invalidez, por diabetes, transplante e não consegue mais trabalhar. Eu tenho uma tia que já teve um AVC fazendo arroz. Teve um AVC e virou... E essas pessoas acabam sempre fragilizadas financeiramente, né? Se você perceber, né? Total. E assim, eu já passei e vejo as pessoas passarem em vários casos. Então, quando você entende genuinamente que o cara precisa mais de você do que você dele, brother, isso muda eu brinco, cara, o como você compra esse produto é o como você vai vender. Então, pra mim é tão claro, tanto que eu digo, né, o seguro tem a parte em vida e devido. O em vida não tem nem que falar, cara. Ou você necessita dele, ou é inteligente você ter. Entendeu? Eu acho que sempre a gente tem que pensar nisso. Pô, não é inteligente você gastar 500, o convênio não cobre tudo hoje. Dependendo do tratamento, não tá coberto. Então, você quer ter a capacidade de tratar fazer o melhor tratamento? Eu tive um cliente recente, de um cara de muito patrimônio quase de centena de milhar, com o melhor convênio que tem, que ele teve um problema de saúde e teve que tirar do bolso. Tem que entrar com mandado de segurança, porque assim, eles são obrigados a fazer o tratamento, não o qual você quer. Uma cirurgia robótica não se cobre, você quer ter dinheiro para isso? Então, às vezes, Era exatamente esse caso. Exatamente. Ele teve que tirar do bolso. Dá exemplo, Marcelo, de famílias que mesmo com holding, isso é legal trazer exemplo pra galera, de mesmo com holding, faltou dinheiro pra fazer sucessão, ou que precisou disso. Vamos dar um exemplo real mesmo? Real. Família Silvio Santos. Legal. Explora esse caso. Família Silvio Santos, o que acontece? Na verdade, quando o Silvio morreu, ele tem o melhor escritório, vamos dizer, em nome, tá? O Pinheiro Neto, um dos maiores, né? Só que o Gugu tá com problema até hoje, da herança também é deles. E o Silvio também. Conforme disse, né, que ele morreu, ele tinha uma empresa em Bahamas que era proprietário dos imóveis dele. Então, teoricamente, era pacificado pelo STF que não tem incidência de TCMD em patrimônio fora do Brasil. Porém, eles esqueceram que... Lembra o que gera o fato gerador de TCMD? Sair de um CPF e ir para outro, né? Então, como ele é residente fiscal do Brasil, tá? Não tem como falar que o Silvio Santos não tinha a maior coisa dele no Brasil. A declaração dele, ele fez tudo certo, dizia que ele era proprietário de cotas de uma empresa de Bahamas, certo? Certo. Na morte dele, para quem vai essas cotas? Família dele. Gerou o ITCMD. O que acontece? Porém, foi pacificado que não é que não pode ser discutido, que para ser discutido tem que ter uma lei complementar estadual. São Paulo tinha uma anterior. Só que como foi anterior e foi pacificado, São Paulo deveria ter revisto essa lei complementar. E não, até então não. Mas até então é discussão. A família Silvio Santos colocou 17... A família Silvio Santos, se eu não me engano, colocou... Não sei se foi 47 ou 60 milhões. Ele colocou
à frente para resolver até do resto do patrimônio, depositou em juízo. Mas vamos se isolar nesse problema. Ele está discutindo sobre 17 milhões para pagar ou não benefício. Você tem dinheiro para pagar o seu inventário? Sua família está onde esse dinheiro? Graças a Deus eles são abastados de dinheiro e resolveram. Então, para você entender que uma família Silvio Santos, desculpa, gente. Ah, mas eu tenho patrimônio. Desculpa, amigão, você não tem igual o Silvio Santos, cara. Você não é maior que ele. E desculpe, você falar para mim que você tá melhor assessorado que o Pinheiro Neto até então, podia ter transferido em vida antes, tá? Lá fora acho que até não pagaria essa transição. Então, assim, eu acho que pecaram nesse lado. Já por essas cotas já não precisava estar no nome dele, vendo a idade dele, vendo o problema de saúde. Eu já teria, se tivesse a minha assessoria, eu já teria falado para tirar do nome antes, tá? Uhum. Então, assim, para você entender, você tá falando para mim que o seu tá tudo perfeito. E o do Silvio Santos ele tá passando por isso. O Gugu tá passando um problema que até hoje não resolveu o inventário dele porque ele fez em relação ao testamento. Porém, o Gugu também é um caso mais complexo que na existência, o testamento tem que preservar a legítima para os herdeiros necessários. Quando você não cita um herdeiro necessário nesse testamento, o testamento vira inoficioso, pelo menos nessa parte que tende a ser a legítima. E o Gugu privilegiou a irmã e o sobrinho, acho que acertadamente, mas algum problema familiar deu e queriam tirar a irmã e o sobrinho desse testamento, e onde começou a falar que a mãe dos filhos tinha um caso, que daí foi comprovado que não, que daí tinha aquele outro rapaz que tinha um caso, falou que não, para você ver como se arrasta. Então é um exemplo de gente famosa, é só você pegar famílias que, bate na internet, famílias que têm problema de inventário até hoje. Você nunca passou na rua e viu uma casa cheia de mato? A grande tendência é que aquilo foi resultado de um inventário não feito. Tem um caso muito famoso também da família herdeira da Samsung. Sim. Que tiveram que pegar um empréstimo bilionário para fazer a sucessão. Isso que a gente está falando, que eles estão num país desenvolvido, que eles já tinham uma solução traçada. Então, assim, o problema todo é o quê? Ir acompanhando... Vai até as 3? Pode tocar. Pode seguir. Tá? Então, assim, o que a gente tem que pensar, na verdade? A legislação vai mudando. Então, hoje, o que eu presto de consultoria? Eu estou no meio dessa sucessão. Continue tocando sua empresa. Você quer ter um cara que você pode ligar para resolver o problema? Deixa eu ser essa pessoa para você. Uhum. Então eu não ofereço seguro pro cara. Eu ofereço essa solução futura. E se eu não souber resolver, bicho, hoje em dia eu tenho amigos que... Marcelo, quero abrir uma short? Tenho. Quero abrir uma trust? Eu tenho. Quero falar sobre a parte rural? Tenho. Porque a gente tem que estar conectado com isso. E foi onde eu vi que é a diferença do mercado. Uhum. Eu brinco, todo mundo, cara, vende seguro, aí eu trabalho com sucessão. Não é bem assim. Você vende uma pólice de seguro. E o resto? Que você entrega ao seu cliente? Fiz uma reunião essa semana, a gente foi discutir contratualmente como estava a resolução na parte empresarial, tem muito disso, tá, gente? Como as cotas serão inventariadas, então, poxa, nós somos sócios. Se eu morrer, o que você vai aceitar, minha esposa, Ariane, como sua sócia? Quanto você vai pagar para ela? Quanto vale a nossa empresa? Aonde está escrito isso? Então, hoje em dia, eu trabalho muito na reestruturação do contrato social, no acordo de cotistas, levando isso para o cara. Fala, por que a gente não coloca ali um papel? Lembra, a justiça é um terceiro. O que é a justiça hoje? O que nós não temos de acordo, eu e você... Nós não entramos de acordo, a gente tem que chamar um terceiro para opinar. É a justiça, ela é parada, ela é estática. Ela só é acionada como nós não temos solução. Se nós tivermos todo solucionado o problema, quem que você vai levar? Você vai levar para o juiz vai falar, mas você já tem acertado esses dois. Então, na morte, por que não a gente não resolver? Então, no Brasil, são 3 situações que acontecem. Mesmo você, em regra geral, mesmo estando até em contrato, tem que preservar muito isso. Em 90 dias essa empresa se encerra, ou liquida-se as cotas, ou depois os herdeiros entram. Mas eu sou obrigado a aceitar seu herdeiro? Não. Mesmo não estando em contrato, entende-se que não, desde que liquide as cotas. A que valor? Então, vamos lá, nossa empresa vale 10 milhões, você tem que dar 5 milhões para a Ariane. Em 90 dias. Qual é o dinheiro que vai ser usado para ser pago? Aí vamos dizer o seguinte, agora a gente não vamos pôr o seguro no contrato não, tá? A gente vai aceitar o parcelamento. Adoro falar isso. Aceitou. Então a gente entende-se, primeiro que tem que ter no contrato, no acordo de cotistas, como vai calcular esse valuation, se vai ser PL contábil, se vai chamar uma empresa. Normalmente a gente diz para não colocar um setor, peguei um esses dias e o cara tava colocando que era tantas vezes o EBITDA. Falei, cara, mas espera lá, porque você não é tomado de crédito, então a linha do EBITDA dá o mesmo sentimento, mas a gente tá falando de patrimônio contábil, que acaba fluxo de caixa descontado, o sentimento é o mesmo, se vale, sua empresa vale o mesmo, mas não é assim que se coloca no contrato. O contrato não dá margem a erro. Se tiver errado, ele se torna nulo. Então por que a gente não coloca como fazer, mas tendendo a isso, e a gente vai entendendo como que é calculado o valuation da empresa. Então na nossa empresa a gente entendeu que com valuation vale 10 milhões, ok? Não vamos por seguro, ok? A gente coloca que na morte um dos dois vai ser parcelado em 5 vezes. Primeiro tem que colocar de uma forma que tem capacidade de pagamento. Aí tudo bem, eu faleci, certo? Você tem que dar 5 milhões para a Iane em 5 vezes de 1 milhão. Corrigido aqui que índice? Ah, vamos corrigir a IPCA, sei lá, o que você quiser colocar, IGPM, coloca um índice. Essa empresa hoje ela vale 10. Se nesse período ela deixar de valer 10 para valer 20, quanto você deve para minha esposa? E ao contrário, e se você quebrar a empresa?
Quem que adquiriu essa dívida? Você CPF ou você CNPJ? Não, vai manter ela no contrato social. Aí você administra mal essa empresa, você falha a empresa, como ela é sócia, você perde o que teve. Cara, a gente não percebe isso. Eu fiz outra reunião também outro dia, o cara falou, eram 3 sócios, eles já estão transferindo para os outros, vendendo já para 2 que eles colocaram, mais jovens, mas um deles queria que a família ficasse. Me chamaram para reunião, daí eu falei, legal sua esposa, sua filha ficar no sofá recebendo dinheiro, né? Que dinheiro? E se eles quebrarem a empresa? Vai tomar todo o seu patrimônio. Começou a gaguejar. Eu falei, ninguém conversou com você isso até hoje? Então hoje o que eu entrego é uma leitura muito maior. Por eu ter feito engenharia, ter feito essa parte mais lógica, administração, o que eu entrego hoje é um organograma. Amigão, a gente vai abrir todos os seus problemas aqui. Nós não vamos resolver todos, ok? O que a gente pode resolver? O que mais te dói? Vamos selecionar dos piores e vamos vir tratando. Eu sempre falo, cara, primeiro de tudo é uma liquidez. Se você pensa uma sucessão e não tem um dinheiro caindo do céu, você já errou pra mim. É o dinheiro mais barato. Eu te provo por A mais B. Então, eu deixo pro cara a forma do seguro é muito leve de se trabalhar. Porque, amigo, se você não tem isso, não entendi. Me dá outra solução. Resolve você. Eu te expus tudo. O que você quer fazer? Então, hoje eu consigo entregar muito, lógico, uma reestruturação contratual, um acordo de cotistas, o seguro vai ter que estar encaixado, então, e eu entrego tudo isso para o cara. Como eu tenho hoje minha empresa com esse corpo jurídico, eu acabo trazendo muito mais um conceito para o cara de realidade. E tudo que eu estudei sobre holding, essa estrutura, a holding é uma empresa, né? Então a gente contrata um cara fudido para fazer um contrato fudido, cheio de detalhes. Isso é operacional, o que ela é? Não é uma empresa? Por que a gente não replica isso dentro do seu contrato da sua empresa? Agora, como? Pego vários contratos bem redigidos. Sempre tem uma falha. E é onde a gente tem que ajudar o cara. E lembrando que eu não vou resolver, eu só aponto o problema. Eu falo, aqui tá o problema. A decisão é sua. E, Marcelo, quais são as maiores objeções que ainda você enfrenta hoje em dia? Na verdade, em relação ao seguro, o cara acha, normalmente, às vezes o cara acha que é muito dinheiro, que é caro. Quando você, é aquela coisa, né? Nós fazemos um volume de atividade, eu não faço tão alto hoje, quando você trabalha com um público mais alto, você acaba... você fica mais atrás de conversar com essas pessoas. A gente faz os seguros mais básicos, eu chamo do seguro papai e mamãe, porque eu acho que é a nossa identidade maior. Mas você faz um volume menor. Você acaba achando, é o time das pessoas. Time. Então, às vezes me chamam pra joint, bater um papo, eu sempre falo, vai ser muito mais fácil, Léo, você me convidar pra sua reunião, você vai tocar sozinho. E eu falo, só que quando eu chego no cara, o tempo de convencimento é muito maior do que você falar, cara, vou trazer um especialista, ele vai conversar pontualmente com você. A solução é muito mais rápida. Você traz muito pro cara, muita força pra uma reunião. Você fala, cara, tô trazendo um cara que queria realmente. E a hora que o cara entende disso, é difícil o cara não querer. Se ele vai fazer um seguro vitalício, se ele vai fazer um seguro temporário, fala, cara, pra mim isso aí é o seu. Pra mim não interessa, eu quero te entregar o problema, solução de problema. Me fala o tamanho do seu problema, vamos quantificar isso, a gente traz aqui. E fora isso, eu entrego toda essa parte posterior pro cara. Animal. A gente tá caminhando agora pro final, uma pena que a gente vai ter que fazer uma segunda rodada aqui. Mas é legal as pessoas terem dimensão disso, porque... isso que você trabalha resolve o problema da família, do empresário, de quem trabalha junto com a gente. Mas eu queria te fazer uma pergunta. De todo esse tempo que você tem, de 4 anos, como franqueado, qual foi o caso que você atendeu que mais te marcou? Seja um benefício que você pagou, ou seja um problema de sucessão que você resolveu. Que o cara chegou assim, Marcelão, porra, obrigado, brother. Não aconteceu nada ainda, mas ele falou assim, pô, obrigado, mano. Você resolveu um problema que... eu acho que quando cara, eu não dormia por conta disso. Qual foi o caso que mais te marcou? Eu não gosto muito de ser apelativo, tá? De falar de pagamento de benefício, porque eu acho que isso é uma coisa... acaba soando com isso. Por a gente estar envolto nisso, a gente acaba não... mas às vezes acaba se tornando. Então, eu gosto muito de falar de soluções. Vamos falar de entrega, de entrega de contrato social, cara. Eu fiz de uma empresa pet, onde a gente colocou algumas cláusulas lá dentro. Primeiro de tudo é que uma esposa não tinha... as esposas não têm ideia nenhuma do que acontecia. E a dor, da hora que eu fui apresentar, eles falaram, mas é a dor que a gente tem. Então, assim, o capital segurado não foi tão alto, foi no seguro temporário, ou seja, então a gente não aparece, né? Tipo assim. Mas você acaba fazendo alguma coisa, que foi 2 milhões para cada sócio, um temporário preferencial, que é o seguro mais barato que existe no Brasil, mas eu solucionei o problema deles. E eu acompanhei junto com o advogado dele as cláusulas serem colocadas. E foi bem legal porque eu entrei na discussão com eles. Eles me colocaram na mesa como se fosse um terceiro sócio. Marcelo, você que é o cara, fala com o advogado. A hora que chegou, ele é especialista em sucessão. Eu falei, doutor, peraí, deixa eu me apresentar para você, eu tenho bastante conhecimento, mas... o senhor é imprescindível nessa conversa, nós vamos falar em português, nós vamos escrever toda essa estrutura. Mas a gente colocou algumas cláusulas que sanavam dores deles. A hora que você vê a entrega, que você fez o que realmente o cara precisava, que você conseguiu concretizar o seu trabalho, porque o seguro é rápido de fazer, por isso que eu falo, você faz o seguro e se retira. Eu gosto de participar disso, porque é onde eu ganho meu conhecimento. Então foram umas 4, 5 reuniões que eu participei depois do seguro ter feito. Exatamente porque o cara veio com alguns questionamentos. O advogado tinha um conhecimento muito grande em contratos, mas eu trouxe umas 2 e ele falou, cara, eu nunca ouvi falar nisso.
Tanto que a gente traz muito para dissolução em vida. Então, dele foi causa-morte. Não é a cláusula, a gente tem, né? Recentemente um cara me perguntou, Marcelo, você tem a cláusula que põe no contrato social? Eu falei, que cláusula? De morte que o seguro vai resolver? Eu falei, não é bem assim que funciona. Tem toda essa parte, não é só jogar o dinheiro lá. Seguro de tanto para mim, de tanto para o Léo, 5 milhões para mim, 5 milhões para você. Na ausência de um dos sócios, esse dinheiro entra para a empresa, não fazendo parte do patrimônio líquido, sendo utilizado para liquidação das cotas dos sócios faltantes. Lindo isso, né? E aí? Como que resolve isso? E o resto? Como que é o valuation? Como que é? Então, essa entrega que eu sou mais apaixonado. E eu hoje entrego muito da dissolução em vida. Então, foi onde eu comecei a virar a chave pro em vida, tá? Uhum. Que ele começou, mas Marcelo, e no caso de só não querer mais ser sócio? Nós hoje opinamos em ser sócios. Eu quero ser seu sócio por afinidade ou amizade ou por afinidade comercial, a gente quer sócio. Léo, quantos amigos seus você conhece que não são mais sócios e nem se falam mais? Eu tenho um caso. 2. Todo mundo tem um monte. Porque eu tenho 2. Eu sempre brinco, a nossa empresa vale 10, certo? Uhum. Eu voltei dos Estados Unidos com a Ariane, voltei lá, passei lá em Naples, falei, cara, essa casa é maravilhosa. Eu fiz as contas de quanto eu vendo meu patrimônio, quanto eu faço, mais os 5 milhões que eu vou pegar da empresa, e já até reservei a casa lá pra eu comprar. Que eu vou mudar pra lá, que eu sou apaixonado por lá, eu vou embora pra lá. Eu chego voltando de viagem e falo, Léo, não quero mais, cara. Me dá meus 5 milhões. Você fala, que 5 milhões? A empresa vale 5 milhões porque você trabalha. O passivo tributário, passivo trabalhista, eu te dou 1. Dou 2, 1. E eu chego em casa e falo, Ariane, Deus, esquece aquele sonho. Tem que trabalhar com o Léo ainda, ficar lá. Eu já criei uma falsa expectativa. O que a Ariane vai falar leoninamente? Porque ela me ama. Ela vai falar, cara, o quê? Ele tá falando que vale 1, 2? Amanhã vai lá e fala que a parte dele vale 1, 2. A minha vale 1, 2? Sai você da empresa. Então a gente consegue também colocar cláusulas de dissolução em vida. Uhum. Como vai ser calculado o valuation, como vai ser pago, a empresa tem capacidade por não... Então a gente já entende que eu vou receber 3, não tem problema eu receber 3. O dia que eu chegar a falar pra você, Léo, puta, eu quero ir embora, vamos tomar uma cerveja? Aonde tá escrito isso? Então hoje isso é muito... No caso desses caras foi uma solução bem legal, inclusive até foi uma cláusula que colocaram lá, não foi muito... Mas chegou nesse nível assim, se um dos sócios pegar algo que não lhe pertence, como seria a penalidade? Tipo, qual é... Como que seria calculado, quanto que seria a penalidade de percentual de venda, de perda por causa desse caso, e como seria parcelado, um parcelamento maior. Cara, a hora que você chega, você fala, meu Deus do céu, você parece algo distante, mas é muito comum. Quem não conhece alguém que teve um sócio que roubou? Sim. Recentemente eu falei com um cara, o cara falou, Marcelo, o cara devia 300 para a empresa, eu dei mais 200 para ele sair. Eu perdi 500. Porque é normal, chega uma hora que começa a ficar tão conflitante que é melhor eu pagar para você sair. Então, não, deixa para lá. Cara, não, eu só deixei para lá. Só que no fundo você fala, mas que sacanagem, porque vocês não discutiram coisas importantes antes do seguro, antes da empresa. O americano conhece. Cara, eu vou começar uma sociedade com você, pô, se der errado. Então, o acordo de cotistas é onde vai ser toda essa discussão, onde não vai ter, como ter uma briga, que se não tiver escrito ali. Então, quando você leva isso pro cliente, você fala, Marcelo, qual que é o maior trabalho? Cara, o maior trabalho eu quero me ouvir. Só. E outra, se eu te entreguei tudo, você sabe do risco que você está correndo e você tomou esse risco, não tem problema. Segue o jogo. Meu trabalho está entregue. Então, hoje, eu não faço cálculo de comissão. Cara, eu não quero saber se você vai fazer um seguro vitalício que é comprado, um temporário. Pra mim não importa, cara. Eu fico mais feliz quando eu te entrego algo que realmente resolve o seu problema. Mas eu precisava de 5 e 5. Cara, às vezes é melhor 2 do que nada. E vamos pensar, então, poxa, a minha morte, deu 2 pra Ariane e os 3 vai ser parcelado. Cara, o primeiro... respiro pra ela, você já deu e eu já tô tranquilo. Então, assim, não existe certo e errado. Existe aquela coisa, eu te entreguei. O que você vai querer, aí daqui pra frente a gente faz. A gente vai ter tempo pra mexer. Seguro não é tempo, né? Não é querer, é poder, né? Eu sempre brinco, se eu fizer depois, cara, pra mim não muda nada. O que pode mudar é pra você. Aconteceu com um cliente meu. Fechei o seguro dele, é da minha esposa, a gente fala em março. Em dezembro descobriu um câncer. Então, assim, e acontece. A gente acontece sabe disso, né? Então... Animal. E pra gente fechar, Marcelão, se fosse, o que você falaria pra quem tá com vontade de empreender, só que tem medo? Você que tem aí, foram 26 anos com carro. É mais ou menos isso. E agora com mais 4 como empresário em seguro. São 30... mais, né? 39 para 17, foram 20 e pouquinho, né? 30 anos empreendendo. O que você falaria pra pessoa que tem vontade, mas tem medo? Pra gente fechar ali na alta. Cara, na verdade é o seguinte, quando a gente pensa em ser empresário, a pessoa acha que vai ter tudo sucesso, né? Você vai trabalhar mais do que você ser um CLT, trabalhar para alguém. Mas é mais gratificante quando você consegue as suas conquistas. Então, se você busca ter as suas conquistas, se você realmente quer realizar a sua vontade, não ser somente a alavancagem, se você... Aqui no Brasil a gente tem uma grande oportunidade. Você arrisca e vai, cara. Eu acho que assim, a partir do momento que você tá em campo para jogar bola, corre atrás da bola, cara.
Lembra? O relógio dá 2 voltas. O que você faz de diferente? O quanto você estuda, o quanto você se dedica. Não existe o certo e errado para o seguro, não tem, todo mundo precisa trabalhar no mesmo ramo, o mercado é muito grande. Então, pô, se vocês quiserem se empreender nisso, cara, é um negócio sensacional, tem muito mercado. Você vai ter que estudar muito sobre o assunto. Não é simples, não é só estudar jurídico, não é só estudar contábil, tem que estar antenado. Hoje, graças a Deus, eu flutuo muito nisso, então acabo recebendo muitas informações, mas eu falaria, como eu sempre empreendi, eu falaria, cara, vale a pena. É muito louco, né? Que você nunca vale. nem foi pro outro lado. Nunca fui. Caraca. Para não falar que eu não trabalhei, fui barman, sabe? Toquei à noite, cara, mas assim, putz. Graças a Deus, muito novo, eu tive esse contato e com 19 anos já me tornei dono da minha empresa. Animal. E pra gente fechar, o que eu falaria pra você que tá com medo? Não existe sentimento melhor do que você acordar, batalhar, ganhar e perder, mas pra você, pra sua família e pro seu sonho. É um sentimento completamente diferente. Mas, Marcelão, obrigado pela aula. Acho que a gente começou aí 2025 no podcast em algo, com a régua lá em cima. Mas é animal esse trabalho que você faz para trazer literalmente perpetuidade de patrimônio, de empresas, de manter legados. Deixa seus contatos para as pessoas. Quem quiser entrar em contato com você, com a sua empresa, pô, seja para assessoria de um contrato social, de uma holding, para o seguro, fica à vontade. O espaço é seu, irmão. @é Marcelo_Presotti, né? Meu Instagram. Lá tem telefone e tudo, mas é 11 99234 6066. Se alguém tiver curiosidade de bater um papo também, puxa, eu sou super aberto a isso. Eu acho que eu sou apaixonado por isso. Eu sempre falo com as pessoas, falam, mas você é tão apaixonado pelo que você fala, porque eu sou realmente apaixonado por isso, em solucionar o problema das pessoas. Talvez ficar alguma dúvida, alguma coisa mais para entender um pouco mais a fundo, para chamar que a gente bate um papo. Animal, irmão. Então, muito obrigado para vocês e eu espero vocês no próximo DecolaCast. Um beijo. Gratidão.